Graça e paz, povo de Deus, povo santo, povo mais feliz da face da terra. Estamos em mais uma live Café com Cristo, que acontece de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Esse é um momento de devocional, é um momento em que nós refletimos um pouco sobre a palavra de Deus, tem um tempo de oração. Você que está entrando pela primeira vez na live, fica até o final. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo, seja você entrando online ou offline. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, amém? Nós temos um momento de oração, um momento que eu coloco uma canção e essa canção toca. Depois que a canção tocou de 4 a 5 minutos, vem a palavra. Depois da palavra eu faço uma oração e nós fechamos a live. Então, deixa Deus falar contigo, tira um tempo para ouvir a Deus, amém? Talvez você não tenha como entrar todos os dias 7h30 da manhã, mas quando chegar em casa, tira um tempinho para ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo da mesma maneira, porque você não teve como entrar no horário ao vivo, amém? E você que já está conosco, participando dessa live toda manhã, compartilha com os amigos, irmãos, parentes, pessoas que próximas de você, e diga para eles, olha, eu estou te marcando uma vez, 2 vezes, mas olha, quero que você entre, você toma iniciativa e entra lá na live, tá? Todo dia às 7h30 da manhã. Eu tenho certeza, irmãos, que essa live vai ser uma ferramenta maravilhosa para essas pessoas, para essas vidas. Amém? Glória a Deus. E você será essa ferramenta. Aleluia. Vou colocar uma canção aqui. O tema de hoje, irmãos, uma voz do céu. Uma voz do céu. Esse é o tema. E você vai ouvir a voz de Deus hoje, em nome de Jesus. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Espírito Santo de Deus, essa manhã nós te pedimos a tua graça, a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar entendimento dessa palavra, que o Senhor possa abrir o céu sobre a nossa cabeça. Que haja, Senhor, essa proclamação sobre nós, a sua voz, Senhor, a voz do céu. Que possa colocar a nossa vida em ordem, a nossa mente em ordem, a nossa alma em ordem, alinhada à tua vontade, Senhor, alinhada ao teu querer. Que o Senhor possa trazer cura à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso corpo, à nossa vida espiritual. Cada filho, cada filha tua, Senhor, que está ouvindo essa live, possa ser tocada por essa palavra. Que o Senhor venha dar direcionamento à vida dos teus filhos, que o Senhor possa mudar a história dos teus filhos, que o Senhor possa, aqueles que precisam de cura física, que o Senhor venha liberar hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que precisa de paz na sua casa, que o Senhor possa liberar paz nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar um dia excelente para os teus filhos. Eu não sei a hora que o teu filho vai ouvir essa mensagem, Senhor. Eu te peço que ela possa vir de encontro ao coração, à mente, de um impacto tão grande ao ponto de transformar a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha lançar luz ao entendimento dos incrédulos, para que o Evangelho de Cristo possa resplandecer na mente do teu filho e da tua filha. Que essa palavra venha ser uma palavra de reconciliação, Senhor, que teus filhos venham se reconciliar contigo, largando, Senhor, a dureza de coração, largando o pecado e se reintegrando a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito. Visita os teus filhos agora nessa manhã, Senhor, com a tua paz, com a tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha possuir a mente e o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, trazendo conforto, trazendo entendimento. Manifesta a tua presença, Senhor, a tua presença. Coloca o sentimento de vida eterna todos os dias em nós, Senhor. Que nós possamos desejar o céu de maneira saudável, no tempo determinado, mas que possamos desejar, Senhor. Desejar a vida eterna de Cristo em nós. Em nome de Jesus, Pai.
Lança a luz, Senhor, na mente do teu filho agora. Gera fé, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, dê força para tua filha, dê força para o teu filho, Senhor. Ele entrou nessa live, Senhor, não foi por causa de mim. Ele entrou porque o Senhor trouxe. É pela tua palavra, é pelo que o Senhor quer falar com o teu filho. Pai, impacta. Que o Senhor possa impactar a alma, a mente do teu filho, a vida dele e a vida dela nunca mais venha a ser a mesma depois dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo abençoado. Estamos em mais uma manhã de Café com Cristo. Mais uma manhã que o Senhor nos deu, nos abençoou. Marque o máximo de amigos aí que você puder. Colega, amigos de trabalho, pai, mãe. Eu tenho certeza que Deus vai usar você como uma ferramenta poderosa. Amém? Você que está entrando agora na live e está entrando pela primeira vez, fica até o final. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo. Você não clicou aí e entrou à toa. Eu tenho certeza. Foi o Espírito Santo que te trouxe para ouvir uma mensagem. Todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos aqui. Por que você não participa conosco todos os dias? Coloca o telefone para despertar, acorda. Acorda, tu que dormes. E Deus quer ministrar uma palavra no teu coração, irmão. Essa palavra possa trazer libertação, cura para você e possa te dar paz durante o dia, né? Começar o dia com Deus é maravilhoso, amém? Então vamos fazer isso todo dia juntos? Em nome de Jesus, marque o máximo de pessoas, que você não venha ser um visitante na live, não, que você venha ser um membro da live. Aleluia, glória a Deus. Amado, João capítulo 12. João, Evangelho que escreveu apóstolo João, capítulo 12, versículo 20. O título dessa palavra de hoje é Uma Voz do Céu. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Glória a Deus, né? Maravilha, Deus é maravilhoso. Olha o que diz o tema, o texto. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, porém, vieram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André. E novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizendo: Eu já tenho glorificado, e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, que ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: Não veio esta voz por minha causa, mas pela vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte deveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E
como tu dizes que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus disse-lhes: ainda por um tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não venham sobre vós. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se e escondeu-se deles. Palavra maravilhosa. Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês que Jesus, ele é tão tremendo, Deus é tão tremendo, que para anunciar algo para o seu filho, ele primeiro fez uma network. Gente, como que é maravilhoso. Os gregos procuraram Filipe, porque Filipe, ele era de Betsaida, na Galileia. E os moradores de Betsaida falavam muito bem o grego. Irmãos, a palavra Galite, Galileia, ela significa centro das nações, Galite. Galite significa centro das nações. Na Galileia era um lugar de pescaria e de colheita, ou seja, de fazenda, de frutos, de comercial, vamos dizer assim, café, soja. Era um lugar de plantio. Então iam pessoas do mundo inteiro para negociar na Galileia. E Jesus cresceu ali, lógico. Porém, Jesus logo, ele nasceu em Belém e cresceu na Galileia. Mas Filipe era especificamente Betsaida. Betsaida era o centro comercial. Ou seja, o pessoal plantava em Corazim, em Cafarnaum, pescava e levava para Betsaida, para em Betsaida comercializar. Então Filipe tinha uma língua, ele sabia falar grego muito bem, porque era uma língua comercial da época, é como se fosse o inglês hoje. É uma língua comercial. As pessoas se comunicavam com o grego. Então, alguns gregos que tinham se convertido à lei mosaica, ou seja, ao Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que Moisés era pregado desde muitos anos. Desde quando eles saíram da Babilônia, que se espalharam pelo mundo. Quem está fazendo um seminário teológico na MASH aprendeu o que é diáspora, né? Que é a dispersão do povo judeu pelo mundo. Quando saíram da Babilônia, só uma pequena parte voltou para Jerusalém. O restante foi pelo mundo inteiro. Tanto que quando Paulo vai pregar em Corinto, chega lá, tem uma sinagoga judaica. Quando ele vai pregar em Éfeso, tem uma sinagoga lá também. Todo lugar que ele vai tem uma sinagoga. Até mesmo lá na Macedônia, em Filipo, em Colossos, quando ele vai, também tem. Na Galácia, e tem uma sinagoga. O que ele quer dizer com isso? Porque já existia gregos e romanos, prosélitos do judaísmo. Então eles subiram para Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, para sacrificar para a festa da Páscoa. Mas como eles ficaram sabendo de Jesus, o profeta e tal, que existia a possibilidade de Jesus ser o Messias, né, na mente deles, então eles queriam conhecer Jesus. Então eles foram a quem? Foram até Filipe, porque Filipe falava grego. Então eles foram até Filipe e perguntaram: Senhor, nos leva até Jesus. Sabe, irmãos, primeiramente eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não despreza tudo que você tem aprendido, tudo que você tem procurado se capacitar. Deus vai te usar em oração, Deus te usa em intercessão, Deus te usa na palavra, Deus te usa com dons espirituais. Naquilo que você se aplica, Deus vai te usar. Se você é professor, ele vai te usar com ensino. Se você trabalha com criança, ele vai te usar na igreja para trabalhar com criança. Se você tem trabalho de jovens e gosta de estar no meio dos jovens, quando você vai te usar também no ministério. Deus não despreza quem você é e nem o que você sabe fazer. Tudo ele vai utilizar para ele, para levar pessoas até Jesus. Então os gregos foram até Jesus através de quem? Através de Filipe. Filipe foi até André e comunicou a André: André, vamos lá levar ele até Jesus. Agora, olha só que tremendo, gente. Quando esses gregos chegaram até Jesus, quando Filipe disse que tinha gregos querendo ver Jesus, imagina,
Jesus poderia ter se sentido ali, né? Nossa, veio gente já do mundo todo para me ver, me prestigiar e tudo mais. Mas Filipe foi surpreendido com a resposta de Jesus. Eles vieram, imagino, todo motivados. Senhor, tem um camarada aqui, um grego, o cara mora lá na Capadócia, o cara mora lá em Creta. E ele quer falar contigo, ele veio te ver. As nações estão vindo, né, para te conhecer. Aí Jesus disse, é chegado a minha hora. Sabe, irmãos, toda vez que acontece algo muito grande na nossa vida, algo que é uma promessa, seja ministerial, seja pessoal, mas tudo que acontece conosco, se nós somos de Jesus, tudo que acontece conosco é para glorificar Jesus. Concorda? Se você é curado de uma enfermidade, o nome de Jesus está sendo glorificado. Se você resiste e permanece firme na presença do Senhor em meio à enfermidade, também tu glorifica o Senhor. Quem entende isso? Se você está desempregado e ainda assim você glorifica o Senhor e todos veem a sua fé e o seu testemunho, então você glorifica o Senhor. Mas quando o Senhor te dá um excelente emprego, ali também você glorifica o Senhor. Se o Senhor te dá uma casa, você glorifica. Se tu mora de aluguel, tu glorifica. Mas tudo que acontece com você é instrumento para a glorificação do Senhor. Entende isso? E quando Jesus ele recebe essa notícia, ele morre mais um pouquinho ali. Ele renuncia um pouco mais. Então, aprenda o ensinamento de Jesus. Toda vez que você receber uma notícia, ou toda vez que se cumprir uma promessa na sua vida, desce um pouco mais um grau de humildade e morre mais. Toda vez que Deus cumprir uma promessa na sua vida, em vez de você se sentir melhor do que alguém, ou maior do que alguém, entenda o seguinte, que o temor de Deus entre no seu coração e você entenda assim, olha, se Deus cumpriu essa promessa na minha vida, então eu preciso morrer, alguma coisa na minha vida, para que a vaidade não tome conta do meu coração, para que o orgulho não tome conta do meu coração. Então, eu tenho que ser sempre dependente do céu. Olha que tremendo, quando Filipe deu a notícia, os gregos vieram te ver. Jesus disse, certamente, se um grão de trigo cai na terra e não morre, ficará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. É chegada a minha hora. Ele entendeu o seguinte, é chegada a hora de eu glorificar a Deus com a minha vida, com a minha morte e com a minha ressurreição. Esses gregos estão vindo aqui para me ver simplesmente não. Eles estão vindo aqui para receber uma palavra de vida eterna. Eu preciso renunciar a tudo, para que a palavra e a mensagem, para que a mensagem que eu carrego venha a ser maior do que qualquer coisa nessa terra. Então, Jesus ele faz uma oração e diz, Pai, chegou o momento, o Senhor já tem me glorificado, né? Mas me glorifica o teu nome, eu tenho glorificado o teu nome, glorifica o teu filho. E aí há uma voz do céu que diz, eu já te glorifiquei e te glorificarei mais uma outra vez. E aí as pessoas que estavam ao redor ouviram trovões, outros ouviram vozes e pensaram, é voz de anjo, e outros ouviram a voz de Deus, é lógico, tanto que escreveram, catalogaram, registraram, e aí a gente está falando sobre isso hoje. Agora olha que tremendo, que nível de renúncia de Jesus. Irmãos, aprenda o seguinte, toda vez, grava isso no seu coração, toda vez que você tem uma promessa se cumprindo na sua vida, que o inimigo ele tenta inflar o seu coração de vaidade, não é que você não tenha que ficar feliz com a promessa se cumpre, claro que tem, mas você tem que pedir a Deus equilíbrio para isso, sabe para quê? Para que não entre a vanglória, para que não entre o orgulho próprio, e possa roubar aquilo que a tua essência. Então, o que você deve fazer? Fica feliz ali na hora, mas ao mesmo tempo se conscientizar e dizer, nossa, se isso está acontecendo porque Deus está fazendo na minha vida. E ali você renuncia um pouco mais o seu ego para que a glória de Deus possa permanecer sobre a sua vida. Quando Jesus renunciou ali, irmãos, o céu falou por ele. Irmãos, não é tremendo? E aí Jesus diz assim, essa voz que vocês ouviram do céu, vocês não ouviram por minha causa. Ouviram? Essa voz ela não veio por mim, ela veio por vocês. O que Jesus está querendo dizer? Olha, toda vez que vocês se submeterem à vontade de Deus, os céus vão ser favoráveis a você.
o céu vai anunciar as suas obras. E olha o que ele disse: se vocês honrarem as minhas palavras, o meu Pai que está no céu, ele honrará você. Olha o que ele diz: se algum homem me serve e segue-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Ele está querendo dizer, olha, toda vez que você se submete para obedecer a minha palavra, o meu Pai, assim como ele está me honrando agora, na presença de vocês, ele também vai honrar você. Toda vez que você se submeter, toda vez que alguém duvidar do seu ministério, do teu chamado, não se defenda. Olha, algumas vezes que Deus falou através de Jesus, que os céus se abriram, foi quando Jesus estava quieto. Você já reparou? Quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, entenda o seguinte: Jesus precisava se batizar? É lógico que não, amado. Porque o batismo é para arrependimento de pecado. Jesus nunca pecou. Ele é santo. Quem entende isso? Nós também somos santos. A Bíblia diz que nós somos santos, mas nós somos santos em Cristo. Porque nossa santidade não é própria, não é um atributo nosso. A nossa santidade, nós somos santificados em Cristo. Quando aceitamos Jesus, nós somos santificados. Então nós somos santos. Que isso, após? Santo é só Deus. Não, não, não. A Bíblia deixa bem claro que nós somos santos. Não é isso? Porém, somos santos em Cristo, porque estamos conectados com Cristo. Larga Jesus um pouco que a tua santidade vai embora. Amém? Porque estamos na videira. Eu preguei sobre isso. Então a nossa santificação não é uma essência nossa. A nossa santificação vem daquele que nos santificou pela sua graça e sua misericórdia, Jesus. Então, mas Jesus é santo. E o que ele está fazendo lá no Jordão? Ele se submeteu a Deus e a João, irmãos. Porque quando João diz assim, eu não sou digno de te batizar, Jesus disse, deixe estar por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Ele disse, olha, eu preciso me submeter à tua autoridade, você é o meu batizador hoje. Eu sou Deus, imagina, mas eu me submeto à tua autoridade, você vai me descer aqui na água, você vai me batizar. Foi te dado essa ordem do céu, você tem legitimidade para isso. Gente, isso não é tremendo? Que humildade. E aí quando Jesus submete a autoridade de Deus, a autoridade de João Batista, que ele sobe, há uma voz no céu que diz, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Por que a Bíblia diz que Deus se alegrou em Jesus? Ele diz assim, ó, eu me alegro no meu filho, porque o meu filho é obediente a mim. Porque ele me ama. Porque ele é simples. Porque ele sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória e está se submetendo a um homem agora, sendo batizado por um homem. Não, calma aí, gente. Olha que nível de... Gente, o poder de Deus para mim não está no poder de poder aniquilar todas as coisas. O poder de Deus para mim, amado, não está em tacar fogo, destruir a terra. Não, nada disso. Para mim, Deus é poderoso sim, claro. Mas o poder de Deus para mim não está em ele pegar a terra assim agora e fazer igual um tijolo, uma boneco de barro, e fazer assim, ó, pá. Ele pode esmiuçar a terra todo, o planeta todo, na palma da mão dele agora assim, ó, pum! E eu e você apagar. Todo mundo morrer de uma vez só. Mas o poder dele não está nisso para mim. Para mim, o poder de Deus está na sua capacidade de se submeter à sua própria palavra e de, ao mesmo tempo, ser todo poderoso, ser tão simples, tão humilde. Não é tremendo esse Deus? E aí Jesus agora, a primeira vez que Deus interfere e fala do céu, esse é meu filho amado, batismo. Depois, Jesus vai para o Monte Tabor. Lá no Monte Tabor, está ele, Pedro, Tiago e João. E quando eles estão lá, aparece Elias e Moisés, e Jesus é transfigurado. Aparece a sua forma numa deidade, ou seja, o seu rosto está brilhando em forma de relâmpago, o seu corpo todo. E ali, Pedro diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas. Quer que nós façamos 3 cabanas? Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Jesus quieto. Aí houve uma voz do céu que disse assim, esse é o meu filho amado. A ele
vocês devem ouvir. E aí a visão cessou e Pedro e Tiago e João ficaram atemorizados com essa voz. Irmãos, para vocês entenderem o significado dessa passagem, o que representa Elias? Os profetas. O que Moisés representa? A lei. Estava ali o Antigo Testamento. E Jesus, o Novo Testamento, o sangue da nova aliança. O conciliador, o mediador da antiga aliança e a nova aliança. Certo? Jesus. Jesus andou com Pedro, com Tiago, com João, quanto tempo? Jesus disse para eles assim: vocês querem me seguir? Tudo bem. As andorinhas têm os seus ninhos. Os pardais têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Jesus estava andando com eles o tempo todo e ele, em momento nenhum, ofereceram a Jesus uma cabana. E Jesus disse que não tinha onde repousar a cabeça. Mas foi aparecer Moisés e Elias, eles ofereceram para fazer uma cabana. Por que não ofereceram antes para Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque Elias e Moisés eram o ídolo deles. Elias e Moisés eram o herói deles. E ele, nessa hora, quando eles viram Elias e Moisés, eles não estavam oferecendo aquela cabana para Jesus. Estavam oferecendo para Elias e Moisés, porque eles estavam com Jesus o tempo todo e não ofereceram construir uma cabana para Jesus. O que apareceu Elias e Moisés e eles se ofereceram? Sabe, nós sempre vamos ter tendência a construir cabanas para a religião. Porque Elias e Moisés representavam a religião, a cultura religiosa. E Jesus estava ali representando a nova aliança, estava representando ali, sabe o quê? A fé viva, a fé eficaz, estava ali representando a palavra viva, a palavra que conversa, o verbo, um relacionamento vivo. Mas o homem acaba preferindo construir uma cabaninha para a religião, porque ele quer aquela religião ali para ele, que traz aquela segurançazinha ali para ele. Eu fico imaginando, irmão, Jesus ali, ele renunciou mais uma vez, ele poderia falar para Pedro e para João: quem é maior aqui, eu ou eles dois? Por que você está oferecendo para fazer cabana para eles? Vocês amam mais eles? Jesus ficou quieto. Mas quem defendeu ele? O céu. Irmãos, toda vez que alguém duvidar do teu ministério, cada vez que alguém duvidar de você, da tua essência, do teu chamado, se cala, amado. Duvidaram do meu chamado muitas vezes. Disseram que eu não ia conseguir, que não era bem assim. Falaram que, olha, não se frustra não. Não bota expectativa em ministério não. Vão te ferir no meio da igreja. E me feriram. Mas eu quero te contar um negócio também. Eu também já feri muita gente. Essas pessoas receberam cura de Deus. E eu também recebi cura. Aquelas que eu percebi que eu feri, eu pedi desculpa. Aquelas que eu não percebi que eu feri, eu pago um preço até hoje por causa disso. Então a graça de Cristo, ele me trazia o entendimento, o que eu tenho feito de certo ou de errado, para eu continuar fazendo certo, e o que eu fiz de errado, me arrepender e me reconciliar, refazer minha rota. Mas eu não posso ser refém, irmãos, das palavras das pessoas. As pessoas querem fazer cabaninhas para um, para outro, não é isso? É muito assim, olha, tem um líder de célula, ele está dando célula ali, está pregando, tu está ensinando ele, todo discípulo, todos os dias, ensina, vai atrás dele, vai na casa dele, escuta ele quase 1 hora, cheio de problema na família, cheio de rejeição, cheio de problema, você ouve ele, você tem paciência, você faz visita, não é assim? Você visita, você ouve, ele chora junto contigo, serve para as mulheres também, não é isso? Você tira todos os carrapichos daquela pessoa, ajuda ele a vencer aquele pecado que ele não consegue vencer, sabe? Ajuda ele em oração para ele liberar perdão para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão que ele não consegue. E aí depois que essa pessoa é limpa, essa pessoa é curada, é transformada, elas querem fazer cabaninha para o pregador da internet.
Você ensina ela assim, olha, tem que fazer assim, assim. Mas o pastor fulano que eu vi na internet outro dia, ele disse que não é assim. Aí você fala assim, aí você a vontade é falar, amado, então vai lá, pede ele para tirar teus carrapichos. Quando você tiver problema na sua casa, marca um gabinete com ele, vai lá ver se ele vai te atender. Pede ele para na tua casa lá resolver, para separar aquela briga lá, aquele problema teu do teu casamento lá com a tua esposa. Pede ele para ir lá. Você está entendendo? Não dá vontade de se defender? Mas nessa hora, irmãos, quando as pessoas quiserem fazer cabaninha para ídolos que eles estão criando, deixa que o céu fala por você. Porque para cada um que duvida do teu chamado e coloca outras pessoas em situação de proeminência a você, Deus tem 3, 4, 5, 6 discípulos que vão valorizar cada palavra que você ensina, que vai valorizar o teu chamado, o teu jeitinho, que não vai te comparar com outra pessoa, que vai entender que esse é o teu jeito, que vai te chamar como pastor e vai ter um carinho especial por você. Então, naquela hora ali, Jesus ele preferiu ficar quieto e o céu disse, olha o que Deus disse, esse é meu filho amado, ouça ele, a ele vocês devem ouvir. Na hora, Pedro ali, aí a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João desceram o monte e não falaram nada do que aconteceu lá em cima para ninguém. Eles vão falar? Claro que não vão falar, só falaram depois, né? Quando Jesus morreu, tu vai falar ali na hora. Imagina eles descendo o monte falando assim, gente, Elias e Moisés apareceu para lá, eu quis acender uma vela para eles, Deus deu uma lambada na gente, eu quase adorei Elias e Moisés, e aí Deus deu uma lambada, disse que eu tinha que ouvir, era ele, que eu estou andando com o verbo, estou andando com a palavra, e eu quero ficar preso à religião. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que tomar uma lambada de Deus para aprender a valorizar as pessoas que têm nos amado, nos discipulado. Pessoas que têm pagado um preço de oração. E às vezes Deus tem que também transfigurar o seu líder para você conseguir ver a unção dele. Ver como o céu vê ele. Porque na verdade ali na transfiguração, os discípulos estavam tão acostumados andando com Jesus, olhava para a carne deles, olhava para Jesus, falava, será que ele é o Messias mesmo? Ele parece muito com a gente, ele é galileu igual a gente, as roupas dele são simples igual a nossa. E às vezes Deus tem que revelar a essência mais divina do seu líder para você, que isso é uma porção daquilo que Deus colocou na vida do seu líder, ele revela para você valorizar mais a autoridade espiritual do seu líder. Então, a partir de hoje, começa a olhar, amado, para a unção dele. Começa a olhar para aquilo que Deus depositou na vida deles e como que a tua vida tem sido transformada. Elias e Moisés estavam o tempo todo sendo pregados nas sinagogas e ele estava sempre sendo um pescador sofrido, que não pegava peixe nenhum, uma dificuldade, uma luta. Jesus tirou ele do mar da Galileia, tirou ele daquela confusão, colocou ele num ambiente, inseriu ele num ambiente de entendimento, de graça, sabe? A salvação, o discipulado está tão perto de nós e a gente fica pesquisando em outros lugares. Então, temos que valorizar. Ali, Jesus, mais uma vez, o céu defendeu. Agora, a terceira vez que o céu falou, interviu a respeito de Jesus, foi para terminar de glorificar ele mais ainda. Mas sabe o que o filho fazia? O filho também glorificava o pai. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Ser glorificado não é pecado, não. A palavra ser glorificado é receber glória. Receber glória é vitória. Deus pode te glorificar no trabalho. Que isso, apóstolo? Toda honra, toda glória seja do Senhor. Quando Deus te dá glórias, te dá vitórias, você devolve para Ele. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Então Deus ele recebe glória e honra através de nós. Deus permite que nós sejamos honrados e também sejamos glorificados, contando que nós peguemos essa glória e essa honra que nós recebemos e devolvemos para Ele. Quem está entendendo? É o homem não ficar com essa glória para Ele. Eu estou falando assim, gente,
Não é que alguém chega para você e fala assim, ó, nossa, você é um homem de Deus. Não, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Tem gente que é tão religioso que deixa até a pessoa que elogiou sem graça. É ou não é, gente? Quem já viu isso? A pessoa fala assim, olha, que palavra que você deu hoje, hein? Meu irmão, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, hein? A Ele, hein? Aí a pessoa, nossa, tô arrependido de ter elogiado. Quando você recebe um elogio desse, fala, amém, irmão, obrigado, tá? Obrigado pelo reconhecimento. Depois tu entra pro teu quarto e fala assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me exaltou hoje. O Senhor me glorificou hoje. Mas eu quero pegar essa glória que o Senhor me deu, através dos teus filhos, que me honraram com essa palavra. Eu quero devolver essa glória para o Senhor, porque ela é tua, Senhor. Porque tudo que está em mim, foi o Senhor que depositou em mim. Amém, irmãos? Porque o Senhor é glorificado em você. Quando você recebe uma bênção, Deus está te glorificando. Está te dando glória, está te dando vitória. Uma glória, uma vitória. Mas aí você pega essa casa linda que você sempre sonhou, essa casa bonita que você sempre sonhou, Deus te deu, é uma vitória, é uma glória. Aí você glorifica a Deus na sua casa, sei lá, tu faz um culto, faz uma célula especial, uma colheita, faz uma sopinha, um refrigerante e faz ali uma célula, um celulão especial. Isso aqui, gente, é para agradecer a vitória que Deus me deu. Que a glória seja dele, por essa glória que ele me deu. Aleluia. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Quem entende, amado? Então, vamos pegar a glória que Deus deu para o Jefferson, vamos pegar a glória que Deus deu para o Rafael, a glória que Deus deu para a Adriana, a glória que Deus deu para o José Santos, o Cícero, a glória que Deus deu para a Eliane. Vamos pegar toda essa glória e vamos nos unir e vamos dar toda a glória para Deus. Vamos dar toda a glória para Ele. É isso aí que nós fazemos. Quem está ligado? Mas toda vez que Deus nos glorifica, nós temos que morrer mais um pouquinho. Jesus disse, se o grão de trigo cair e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. É claro que Jesus estava falando da forma que ele ia glorificar o Senhor na cruz do Calvário. Mas, irmãos, todos os dias, de glória em glória, nós estamos indo para o nosso Calvário. Nós estamos indo caminhando para a morte. Temos que ter essa consciência. A cada minuto que passa, estamos mais próximos do nosso dia da nossa morte. A cada hora que passa, tu está 1 hora mais próximo do seu dia da tua morte. E ninguém vai escapar disso, a não ser aqueles que serão arrebatados. O apóstolo Paulo disse que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Mas olha só que tremendo. Então você glorifica a Deus todos os dias. E todas as vezes que Deus te der uma vitória, te der uma glória, te der uma vitória, amém, irmãos? Você renuncia e glorifica o Senhor ali e diz, Senhor, muito obrigado por essa vitória. E o céu testifica, essa vitória quem está dando sou eu, não é a força do braço dele não. Toda vez que alguém se levantar para duvidar do teu chamado, fica quieto. Deixa que o céu fala por você, deixa que os frutos falam por você. Os frutos, irmãos, não são almas ganhas, não é a quantidade de dinheiro não é esse o resultado. Os frutos você permanece constante, você permanece um adorador, a sua família é crente, os seus frutos são permanentes, porque são frutos que Deus te deu, e isso glorifica a Deus. A resposta que vai dar é o fruto que você está dando. Continue crescendo. Quando alguém diz assim, não vai dar em nada, essa igreja aí, irmão, vai ser mais uma igreja. Eu lembro que quando nós começamos, poucas pessoas, a gente enfrentava muita dificuldade. Por quê? Todo pastor enfrenta, irmãos, quando está começando. Sabe, eu oro muito pelos pastores que estão iniciando o ministério, porque é uma luta muito grande. A gente fica em dúvida se essa igreja vai permanecer, se não vai, se é a vontade de Deus aquela igreja continuar ou não. Uma hora tem 10 pessoas no culto, outra hora tem 4 pessoas no culto. Aí você fica, Senhor, será que essa igreja uma hora vai todo mundo desanimar, ninguém vai vir, essa igreja vai fechar? Como é que vai ser, meu Deus? É uma luta interna muito grande, não é? Eu sei.
Eu sei, pastor Wallace está começando lá, a igreja lá em Campos, lá em São Francisco da Bapuana. Eu sei também, pastor Italvo, pastor André lá em Petrópolis, pastor Felipe, pastora Roberta lá em Belford Roxo. Eu digo de Realengo e de Caxias estão mais tranquilos, né? Mas há essa ansiedade. Por quê? Essa luta, essa guerra, né? E aí, uma pessoa, quando ela chega numa igreja pequena, ela chega lá, tem 4, 5 pessoas. Se é uma igreja igual do pastor Felipe, irmãos, que ele já sabe cantar, sabe tocar, ainda tem um ministério de louvor. Agora, igual nós, quando nós começamos, irmãos, olha só, irmãos, quem cantava, irmãos, era eu, a apóstola. Gente, misericórdia, essa igreja sobreviveu pela graça de Cristo. Aí sabe o que eu fazia? A gente colocava o som, o rádio para tocar, e aí a gente chorava. A música estava tocando na hora da adoração, a gente ficava orando, porque a gente não conseguia cantar. Aí Deus colocou ali a Carolzinha, o pessoal do louvor para cantar e tudo mais. Mas olha que tremendo. Todas as dificuldades que a gente enfrentava, luta, botava em xeque o nosso chamado. Quando entrava uma pessoa na igreja, a pessoa até gostava da palavra, mas aí tu via o desânimo às vezes na cara daquela pessoa, ela dizia assim, tu conseguia até ler o pensamento dela, irmão. Poxa, gostei dessa igreja, mas é tão pequenininha. Tem nenhum louvor direito, as cadeiras não são confortáveis, não tem uma estrutura. Eu vou naquela outra ali, aquela ali outra já é grande, já tem uma estrutura, já tem... E muita gente que passou pelo nosso ministério fez isso, irmãos. Sabe? E aí as pessoas não acreditam que a nossa igreja vai crescer e vai também alcançar aquele crescimento. Na mente das pessoas, a nossa igreja vai ficar aquele tamanhozinho ali para sempre. Igual às vezes acontece, algumas igrejas você passa e tu vê ali, aquela igreja funcionando há 10 anos, 15 anos, com 10, 15 pessoas. Amém, irmão? Que Deus dê graça àquele pastor, misericórdia e graça a ele, se ele está ali, irmão, porque Jesus está com ele, porque ninguém resistiria a tanta dificuldade assim, tanto tempo. Mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando que o sucesso é estar numa igreja grande ou pequena. O que eu estou falando é que às vezes a pessoa não acredita. Ela pensa assim, eu vou ficar aqui, essa igreja é pequena. Mas ela não consegue imaginar. A gente fala, gente, um dia nós vamos ganhar uma multidão, vai estar aqui, vamos ter um ministério de louvor, nós vamos ter a salinha das crianças, vamos ter... A pessoa não pensa, ela só pensa assim, como é que eu vou trazer meu primo, minha prima? Poxa, só tem 3 pessoas batendo palma aqui na hora da adoração. E aí as pessoas, elas não dizem com palavras, mas elas duvidam do teu chamado. Mas não tem alguns que acreditam? Aqueles que permaneceram acreditaram. Aqueles que permaneceram não foram a resposta do céu para você? Não foram uma voz de Deus do céu, uma resposta? Então, irmãos, permaneça. Sabe, às vezes você abre uma célula e ali naquela célula ela não está crescendo. Ela tem 1 membro, 2, 3 membros, aí você fala assim, meu Deus, será que eu estou chamado? Será que eu não estou? Sabe, eu tenho até vergonha de falar, porque eu tenho a célula há 6 meses, 1 ano, só tenho essas mesmas 3 pessoas. Então escuta o seguinte, permaneça firme e tente visualizar a sua vitória. Se submeta à vontade de Deus, a resposta vem do céu. A resposta vem do céu. Amém? Hoje, aquelas pessoas que no início não acreditaram que a nossa igreja ia ser uma igreja maior, que nós iríamos ter um ministério de louvor, ia ter, essas mesmas pessoas, glória a Deus, irmãos, estão vindo para a nossa igreja agora. Aí tu fala assim, mas é fácil, apóstolo. Não, irmão, sem rancor, amém? Era a estrutura deles, era o entendimento deles. Eu fico imaginando eles pensando agora, nossa, bem que o apóstolo falava que a igreja ia crescer, que ia ter ministério de louvor, que ia ser uma igreja grande. Que legal. E a pessoa está aqui de volta. Glória a Deus. Fica feliz por aqueles que te ajudaram, trabalharam junto contigo, te ajudaram no crescimento da igreja, que avançaram junto contigo ali. Esses são a resposta de Deus para você do céu. E aí fica a mensagem para você hoje. Toda vez que você tiver uma promessa se cumprindo, morre mais um pouquinho e glorifica o Senhor, para que a vanglória
e a vaidade não tome conta do seu coração e até mesmo não anule as próximas conquistas que virão. Segundo, valorize sempre as pessoas que Deus cercou você para te ajudar a ter essa conquista. Por isso eu agradeço muito a minha equipe de 12, agradeço muito aos líderes de célula da igreja, porque, meu irmão, sem eles, eu e minha esposa estaríamos aí trabalhando, e a igreja não teria crescimento. Deus usou essas pessoas, Deus despertou o coração dessas pessoas para trabalhar junto comigo. Por quê? Porque eles são tão servos de Deus quanto eu. Então aí, nós valorizamos aonde nós chegamos, nos humilhamos diante de Deus, agradecemos a Deus por cada cooperador que Ele tem acrescentado para trabalhar junto conosco. Não é para nós, é conosco. São cooperadores do reino de Deus, são pessoas abençoadas, escolhidas por Deus para trabalhar conosco. E aí nós avançamos mais ainda e crescemos mais ainda, sempre dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E os céus testificando a nosso favor, e o céu nos confirmando. E toda vez que o céu nos confirma, a gente se humilha e continua fazendo o trabalho. Então, toda vez que alguém duvidar do teu chamado, não debate com essa pessoa, não crie uma resistência, não use de arrogância, nem dispute com ninguém. Se humilha e deixe o céu liberar a palavra. Esse é o meu filho amado. Ele será próspero e abençoado. Esse é meu filho amado, seu ministério vai além. Esse é meu filho amado, seu ministério vai alcançar nações. Esse é meu filho amado, deixe o céu falar por você. Amém? Essa palavra que eu estou dando aqui, irmãos, quem me conhece, não é uma palavra de rancor. E duvidaram do chamado do apóstolo. O apóstolo acordou hoje almático, dando resposta pela internet para ninguém. Não. Pelo amor de Deus, irmão. Quem me conhece sabe que eu não uso púlpito, não uso para poder dar resposta para ninguém, não. Isso é uma mensagem que Deus colocou no meu coração de fato. Tá, de fato, não é para ninguém, pelo amor de Deus, não é para ninguém, não. Ninguém duvidou do meu chamado esses dias, ninguém falou nada disso, não. Tá bom? Essa mensagem é uma mensagem para nós, para você. Se alguém um dia duvidou, eu não estou falando também que alguém duvidou do meu chamado, não. Estou falando que sempre tem alguém que duvida, né? Com certeza alguém duvidou. Então, escuta. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Deus ele vai prover tudo para você cumprir o seu chamado, o seu ministério, o seu chamado, a sua empresa, foi Deus que te deu, Deus vai colocar funcionários certos, Deus vai colocar conexões certas, Deus que te deu o chamado, Ele vai fazer, Deus que te deu essa empresa, Deus que te deu essa casa, Deus que te deu essa família, Deus vai prover para você. Essa música que eu coloquei é tão tremenda do Ministério Morada, que ele fala isso, né? Deus colocou um anel no meu dedo, pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo, pôs uma sandália e disse vai. Não é tremendo, irmão? Olha só que tremendo. E é verdade. Se Deus disse eu te chamei, a palavra de vida eterna está no teu coração, não se distraia não. Tem uma palavra, uma frase que eu sempre gosto de repetir. Se você sabe quem você é, não se confunde com o que dizem de você. Não se confunde. Saiba sempre quem você é. Amém? Se mantenha firme. Tira rancor do seu coração. Quando a pessoa fica assim, ó, vai ver, eu vou vencer. Aqueles que falaram de mim, que eu não ia chegar, olha onde eu tô. Para. Não é isso, não. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Para. Não é isso, não é isso. Ó, desce. Seja simples. Pede a Deus para purificar teu coração. Pede um coração intercessor. Ore por aqueles que vos perseguem. Aqueles que duvidaram de você, ore por eles, irmão. Porque se eles duvidaram de você, porque na verdade eles também duvidam até mesmo deles mesmos. Lembra aquelas pessoas que dizem assim, ó, fulano enriquecer, só se roubou, deve ter roubado alguma coisa. Você não acredita que a pessoa pode levantar cedo, trabalhar, fazer um curso, estudar, prosperar, melhorar de vida, honestamente. Sabe por quê? Porque esse é o resultado da vida do pai dele, da mãe dele, da família dele. Todo mundo que ele conhece só melhorou de vida quando roubou, fez alguma coisa.
Então, o que define essa pessoa talvez sejam os resultados dela. Mas isso não se enquadra para você. Você tem Deus, você tem Senhor, você tem uma outra mente. Fala com Deus nessa manhã. Fala, Deus, eu vou deixar o céu falar por mim. Eu não vou ficar mais, Senhor. Eu não vou ficar mais lutando com coisas que não dá para eu lutar. Eu vou deixar o Senhor lutar as minhas batalhas. Eu vou me humilhar diante de Ti e vou deixar o céu falar por mim. Eu vou deixar os frutos falarem por mim. Eu vou deixar os resultados falarem por mim. Irmãos, Deus se levanta, irmãos, como um leão para nos defender quando a gente se humilha diante dele. Mas quando você se defende, Deus sai. Quando tu bate boca, Deus, opa, sai. Quando ele está respondendo a outra pessoa, significa que ele sabe se defender. Se ele sabe se defender, eu vou deixar ele. Aí ele fica assim, ó, só vendo você dar resposta na internet para todo mundo, dando explicação de tudo para todo mundo, e ele está assim, ó. Quando você se cansa e diz, Senhor, eu não quero mais dar explicação para ninguém. Eu não quero mais lutar com a força do meu braço. Eu me rendo ao Senhor, Deus. Aí Deus diz, agora é comigo. Agora é comigo. E aí tu vai ver o resultado da tua célula crescendo, do seu ministério frutificando, da tua família tendo paz, da tua empresa prosperando, a tua vida espiritual fluindo. Se humilha, irmão, deixa a voz de Deus ser soberana sobre a tua vida, aleluia. Eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas vive dando resposta, atribulado com tudo, desesperado com tudo. O meu patrão não me promoveu, promoveu 3 na minha frente. Quem mais trabalha lá sou eu. Eu vou lá bater boca com ele. Eu vou lá requerer os meus direitos. Vem cá, patrão, ô patrão. Aí o patrão diz, vem cá, até ontem tu não era crente? Por que tá falando assim comigo? Guarda o testemunho, irmão. Leva para o teu advogado, leva para Jesus, deixa que Deus faça para você, deixa que Deus vai te promover, deixa que o céu vai falar por você, o céu falará por você. Só dê o teu trabalho com excelência, faça o teu melhor, o resultado quem dá é Deus. Deus honra o nosso esforço, não o nosso resultado, porque o resultado quem dá é Deus. Deus honra o nosso esforço. Deus colocou um anel no seu dedo. Ele te legitimou. Ele te deu legitimidade. Você confiou nele e agora tem legitimidade para prosperar, para crescer, para expulsar esse demônio de dentro da tua casa. Esse espírito de confusão, ele vai bater de retirada da sua casa. Sabe por quê? Porque você se rendeu a Jesus Cristo. A voz de Deus vai dizer, Satanás, sai daí agora. E quando tu fica batendo boca com o teu marido, o teu marido vai ficar tribulado pro resto da vida e o demônio vai ficar ali atiçando. Joga o joelho em terra e entrega na mão de Jesus, tu vai ver se não vai ser solucionado o problema. Confia Ele, vê se não vai dar certo. Mas confiar é confiar, é entregar, é fechar a boca, é ficar quieto, é morrer. O grão de trigo que cai na terra e não morre, ficará ele só, mas se morrer dará muito fruto. O problema é que você até cai na terra, mas tu não morre. Fica vivinho lá da terra gritando, ei, 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 e sozinho gritando, ninguém está te ouvindo, um grão de trigo perdido. Você tem que morrer. Morrer. Amém? Morre. Afundei meus
Talvez você diga para mim assim, mais apóstolo? Morrer mais? Ih, tá vivinho ainda, já até sabe quanto que morreu. Imagina o morto pensar assim, eu acho que eu já morri. O morto nem tem consciência que morreu. Ou o vivo dizendo assim, apóstolo, eu já morri demais. Que incoerência. Eu já morri demais para esse casamento ser... Meu Deus. Eu já morri demais para esse casamento dar certo. Só eu que tenho que morrer? Ué? Como é que você sabe que morreu tanto se tu está falando agora? Tu só vai saber que tu morreu quando o teu marido ressuscitar. Quando você der o fruto de quem morreu. Se o resultado não veio é porque você está vivo ainda. Porque Deus sabe honrar aqueles que se submetem à sua vontade. Deus sabe honrar aqueles que se submetem à voz do céu. Você, quando morre aqui nessa terra, Jesus disse, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Jesus está querendo dizer, ei, quando você achar, perder a noção, você perder do direito que você tem, é hora que o céu vai intervir a seu favor. Enquanto você ficar com um trufo na manga, eu não vou agir a seu favor. Enquanto você entrar diante de mim cheio de glória, cheio de direitos, entrega teu casamento humildemente na mão do Senhor. Quando der o resultado, é porque você morreu. Quando o teu ministério fluir como teria que fluir, é porque você já não é mais um grão de trigo que caiu na terra e está vivo, mas caiu na terra e está morto. Muitas coisas Deus não faz na nossa vida porque nós somos um grão de trigo perdido por aí. Achamos até, jogamos no chão, achamos que morremos. Não, tem que cair na terra e tem que morrer. Mas o relacionamento com Deus, a soberania de Deus nos faz morrer todos os dias para nossas vontades e o céu dá voz ao nosso respeito. Ela não é nada, todo mundo na terra diz, ela não é nada, nunca vai ser nada. Aí você bota o joelho em terra. Aí o céu diz assim, ela é minha filha, e ela vai ser frutífera, multiplicadora, ganhador de alma, próspero, abençoado. E aí o resultado vem. Vocês entenderam? Quem entendeu? Senhor, em nome de Jesus, não que eu tenha alcançado esse nível ainda, mas que o Senhor possa me conduzir a morrer todos os dias para minhas vontades e viver a vontade do Senhor. Arranca do meu coração a vaidade, o orgulho, a vanglória, que é uma glória vã, e que toda glória, toda vitória que o Senhor me der, eu possa entregar ao Senhor, e que os teus filhos venham fazer o mesmo, Senhor, venham te amar e te desejar. Teu filho que está passando por uma luta, uma dificuldade muito grande, ele tem duvidado do seu chamado, ou ela, ou alguém tem duvidado do seu chamado. Eu te peço que o Senhor venha ensinar os teus filhos a morrerem hoje, para que eles possam frutificar. E que o céu venha pronunciar uma palavra, um decreto de vitória sobre os teus filhos hoje, Senhor. Abra o céu sobre os teus filhos e libera uma palavra hoje de vitória sobre eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, fique com essa palavra. Deixa eu dar um anúncio aqui rapidamente. Eu extrapolei meu tempo. Meu Deus, passei 4 minutos do meu tempo. Escute. Na verdade, não passei 4 minutos. Não tem nem horário, né? Não horário de começar nem de terminar. Eu costumo terminar antes de 8h30. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Hoje à noite, nós vamos iniciar uma campanha na nossa igreja, aqui na Marches de Nova Iguaçu. Se você não é evangélico, não é cristão, não está afastado, venha nos visitar. Você conhece alguém que está preso em vício? Nós não costumamos na nossa igreja fazer campanhas de libertação, não, porque nós trabalhamos com libertação junto com a consolidação, num acompanhamento mais próximo.
Mas Deus ministrou no meu coração uma série de mensagens, são 7 mensagens sobre libertação. E hoje nós vamos liberar uma palavra, o título é Liberando o Meu Sonho. A palavra hoje vai ser uma palavra de libertação sobre vício, droga, bebida, vício de pornografia, pessoa que tem algum tipo de vício, uma libertação hoje. Semana que vem já vai ter outra palavra direcionada, seja libertação dos sonhos, libertação, por exemplo, financeira, libertação das amarras da alma, libertação ministerial, que é uma liberação ministerial, pessoas estão presas ministerialmente. Então cada semana vai ser um tema diferente sobre libertação, mas que vai trazer uma completude, está entendendo? Uma libertação em cada área da sua vida. Então você conhece pessoas, mas qual é o intuito? Libertar os crentes e ganharmos almas. Então chame um convidado, traga 2, 3 pessoas, 4 pessoas, daqui a pouco eu vou estar postando uma arte, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas, eu sei que está em cima da hora, mas vamos lotar a igreja hoje, amém? Vamos levar convidados, porque Deus vai trazer libertação. E essa pessoa vai estar no encontro de dezembro lá passando, recebendo de Deus, da parte de Deus. Amém? 7h30 da noite hoje é o primeiro dia da campanha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma série de mensagens libertando meus sonhos. Glória a Deus. Até amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã no Café com Cristo. Deus abençoe.